Ju do Nuvem Literária e hoje nós vamos conversar sobre Of Mice and Men, de John Steinbeck. Li esse livro do Steinbeck recentemente, é o segundo livro que eu leio do autor. O primeiro foi As Vinhas da Ira. Eu vou deixar aqui nos cards o link pro vídeo, porque eu quero muito que vocês assistam a resenha e leiam esse livro. Eu li esse livro em inglês, mas eu sei que existe ele na tradução pro português, que ficou como Ratos e Homens. Eu fiquei sabendo que a tradução tá bem bacana, apesar de esse livro em inglês fazer toda a diferença em questões linguísticas, pra quem leu sabe o que eu tô falando, mas ainda assim vale a pena a leitura da tradução dele. Of Mice and Men foi publicado em 1937 e a história se passa em Salinas, na Califórnia, mesma cidadezinha onde se passa a história de As Vinhas da Ira. Só que dessa vez a gente vai acompanhar a história de dois amigos que estão a caminho de um rancho onde eles vão trabalhar. O Lenny e o George são amigos de longa data e por todo esse período de amizade, o George é quem sempre cuidou do Lenny, porque o Lenny, ele é um pouquinho infantil, ele tem um comportamento bem infantilizado, na verdade, bem imaturo, em contraste com a sua aparência, pois ele é um homem bem grandão, assim, de uns 2 metros, bem forte, mas com a ingenuidade e a inocência de uma criança de 4 a 5 anos. O George, por outro lado, é um rapaz mais franzino, menorzinho, porém muito esperto, muito sagaz, e é ele quem sempre arruma os trabalhos, que sempre os livra de confusões e que cuida para que o Lenny não faça nenhuma besteira. A história começa com eles a caminho desse rancho, mas eles param para passar a noite em um lugar bem arborizado, com um lago e tal, uma espécie de floresta, e dali a gente já vê a ingenuidade do Lenny, pois o Lenny carrega no bolso dele um rato que já tá morto, e o George fica pedindo para ele jogar aquele rato fora, já que o rato já tá morto. E o Lenny fica com muita dó de jogar o ratinho fora, pois ele tava apenas cuidando do ratinho, fazendo carinho. Mas o Lenny é muito desajeitado e ele acaba sempre errando a mão na hora de fazer as coisas. Chegando lá no rancho, então, eles arrumam um emprego e o George e o Lenny começam ali a colher cevada, outros tipos de grãos e fazer algumas amizades ali entre os trabalhadores rurais. Assim como inimizades também. Na verdade, o Curly, que é o filho do dono da fazenda, se eu não me engano, ele realmente tem uma inimizade com todo mundo ali praticamente, porque ele é o tipo do cara que compra briga à toa. Apesar dele ser meio tampinha assim, ele acaba querendo tirar satisfação com todo mundo e ele tem uma implicância especial com caras tipo o Lenny, que são grandes, altos e fortes. Coisa que ele não é. O tempo todo durante a história, o George fica contando uma historinha pro Lenny de como vai ser a vida deles depois que eles conseguirem comprar um pedacinho de terra pros dois. Ele conta como eles vão cuidar das plantações, como eles vão viver da terra, que eles vão plantar na terra, que eles vão cuidar dos bichinhos, que eles vão viver ali e ser felizes. Isso tudo é muito triste, porque é o sonho de muitos desses homens, desses trabalhadores, em meio àquela solidão, aquele trabalho árduo e poucas recompensas, assim, tanto financeiras quanto emocionais. Eles são obrigados a viver aquela vida dura, mas eles mantêm pequenos, grandes sonhos, como esse de simplesmente ser feliz na sua terra. Em um lugar onde eles não têm que trabalhar para os outros, onde eles vão trabalhar para si próprios. Olha só que lindo. E o autor, ele retrata isso de uma forma linda, de uma forma poética, apesar de ser um tanto objetiva, um tanto nua e crua, sabe? A gente consegue sentir na pele, assim, o sofrimento e a luta desses trabalhadores por uma vida melhor. E como eu falei com vocês até na resenha escrita que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, no box de descrições, então quem quiser ver mais fotos do livro, citações, enfim, pode correr ali embaixo no box de descrições. Como eu falei na resenha, esse livro tem um final um tanto trágico, assim como As Vinhas da Ira. Ele te abala, assim, no final. Ele te deixa meio sem chão, assim. Porque é um final doído e que condiz totalmente com a situação daqueles trabalhadores, daquela vida deles. Na verdade, a história toda caminha para esse desfecho e é como em As Vinhas da Ira. Por mais que a gente torça e que a gente queira que as coisas deem certo, o autor aqui, ele não vai fazer floreios, ele vai simplesmente retratar a realidade. E a gente sabe que a realidade naquela época, para aquelas pessoas, não era fácil. A história é linda, gente, ela te faz ficar em alguns momentos muito emocionada a ponto de querer chorar, mas também é muito bem humorada, principalmente dentro dessa amizade do George e do Lenny, que é a coisa mais linda. É uma amizade pura, verdadeira, a gente vê isso nos dois, vê como existe essa pureza de coração de simplesmente ter um amigo e querê-lo bem e querer cuidar dele. É um livro muito emocionante, gente. É um livrinho curtinho, sabe? Mas é um pequeno, grande livro, assim, que eu indico pra todo mundo. Quem quer começar a ler coisas do autor, ou quem quer começar a ler livros clássicos, eu indico muito Of Mice and Men. Em inglês ele pode ser um pouquinho difícil de ler para quem não esteja tão acostumado a ler inglês, porque ele realmente traz muitos traços linguísticos daquela época, daquela região, gírias, formas de falar, muitos erros mesmo gramaticais, e isso pode atrapalhar um pouco a leitura de quem não está muito acostumado a ler inglês. Em português eu não sei como ficou isso na tradução, mas eu ouvi alguns comentários por aí de que ficou um tanto estranho, não ficou tão fiel, porque não tem como.
Mas se você consegue ler inglês, eu indico que leia em inglês porque vai ser uma leitura incrível no original. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, tenham ficado com vontade aí de ler Of Mice and Men ou qualquer coisa do Steinbeck. Quem gostou, por favor, deixe um curtir aqui embaixo pra mim, pra ajudar na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme e tchau, tchau!